Reaberta a sessão, em breves comunicações, nós temos deputado inscrito, deputado Antídio Lunelli. Deputado Lunelli, Vossa Excelência, que fará uso da palavra em breves comunicações, lhe concedo o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, nobres colegas deputados e deputadas e a todos que nos acompanham pelos canais da LESC, hoje eu trago dados sobre a economia brasileira para que possamos refletir. Uma delas mostra que o governo federal precisará de um esforço adicional de 1% para alcançar a meta de déficit zero em 2025. Porque, se o cenário seguir do jeito que está, teremos um déficit de 0,5% no PIB do ano que vem. E isso significa bilhões de reais e muita dificuldade para o povo brasileiro. Para as previsões alarmantes não se concretizarem, precisaríamos de uma arrecadação extra de 123 bilhões de reais. Ou, claro, seria necessário um governo com capacidade, coragem e conhecimento para cortar da própria carne e valorizar o dinheiro público. A principal explicação para os buracos nas contas seriam as medidas de receita aprovadas até aqui. Boa parte delas está baseada em uma fonte extraordinária de recursos, de fôlego curto e sem garantia de sustentação nos anos seguintes. Afinal, é isso que estamos vendo do governo Lula até agora: gastos muito acima da arrecadação, pouco planejamento e uma enorme irresponsabilidade com o uso do dinheiro público. Déficits orçamentários são um obstáculo para o desenvolvimento. Temos visto o avanço da dívida pública que ameaça o futuro de todos os brasileiros. Conforme um estudo do Banco Central, o aumento do peso da dívida pública pode comprometer 86% do PIB em 2030, se nada for feito para mudar esta curva. Hoje, o percentual é de 75%. São cifras exorbitantes que mostram o tamanho da irresponsabilidade. Temos que mudar a cultura na gestão pública, porque a conta vai doer, como sempre, no lombo de quem trabalha e de quem empreende. As contas públicas são hoje o assunto mais grave para o governo e para todos nós. Os brasileiros estão cansados de pagar tanto imposto para sustentar estruturas inchadas, governos ineficientes, lentos e que não entregam. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Feita a manifestação, deputado Lunelli. Na sequência, deputado Maurício Peixa. Vossa Excelência, que fará uso da palavra em breves comunicações, tem o tempo de até 10 minutos. Boa tarde, saúdo o Padre Pedro, que preside a sessão neste momento, os demais deputados presentes, aqueles que nos acompanham aqui também pelo canal da TV UOL e também aqueles da rede social. Eu quero tratar aqui de um assunto muito importante, de que nós vivemos semana passada, principalmente, na cidade de Joinville, mas também em todo o estado de Santa Catarina, que trata-se de medicamentos ou a falta de medicamentos para quimioterapia, principalmente lá em Joinville e no Hospital São José. Criou-se uma polêmica muito grande e também diversões um pouco diferentes, que a gente foi atrás, procuramos, eu, o deputado Lima, também a Carmen Zanotto, sentamos para verificar realmente o que acontece e o que está acontecendo.
E aí, não adianta a gente querer jogar a culpa para um ou para outro. Nós temos que ver o que realmente é na realidade. Acontece que medicamentos para a quimioterapia, ele tem duas maneiras de ser recebido pelo Estado. A primeira delas é o administrativo. É aqueles que vêm do governo federal, do Ministério da Saúde, para a distribuição das pessoas que têm câncer, que precisam de quimioterapia. Esses recebem normalmente, tem um número X de pessoas que todos os meses são obrigados a ter para fazer a quimioterapia, até porque é um tratamento de continuidade. O segundo é a questão judicializada. Tem processos que são colocados, ganhos pelo paciente, dados pelo juiz, e que o governo federal também tem que fornecer esses medicamentos de forma jurídica ou judicializada. Esses medicamentos também o governo federal repassa ao governo do estado, que distribui aos municípios, no caso de Joinville, ao Hospital Municipal São José. O que aconteceu realmente foi que no medicamento, na parte administrativa, foi distribuído, veio para o governo do estado, que mandou para o governo do município, para o Hospital Municipal São José. Acontece que esses não teve problema. O que teve problema e a falta, e já tinha sido, sim, pedido, solicitado, tanto pelo município de Joinville, pela Secretaria de Saúde, como também pela Secretaria aqui do Estado, falava-se, pedia, inclusive por e-mail, que foi comprovado ontem para nós, a solicitação dizendo que o estoque estava baixo e que poderia terminar. E esse que foi judicializado não vieram conforme foi mandado, inclusive pelo Ministério da Saúde, correspondência, falando que foi recebido, sim, no dia 28 de novembro, depois em janeiro e fevereiro. Esses medicamentos, de forma judicializada, não foram recebidos. O que veio, nesse momento, foi da forma administrativa que era necessária. E esses não faltaram. O que era de forma judicializada não veio. E, por isso, teve o problema da falta de medicamento lá no Hospital São José, e a Câmara de Vereadores de Joinville, através da reunião da Comissão de Saúde, fez o levantamento, inclusive uma paciente foi lá e chorou, reclamou, o médico, inclusive, chorou, que acompanha, e com toda razão, porque a saúde, nós temos que ter soluções, nós temos que ter resposta para a população. E aí levantou-se essa celeuma toda, inclusive de acusações, e aí nessa seara eu não quero entrar, porque o que nós temos que fazer é resolver o problema e não ficar discutindo, ficar atacando e ficar brigando. E aí nós sentamos com a secretária Carmen, com os técnicos da Secretaria de Saúde, que expôs toda essa situação do resolver. E o que a Secretaria, em determinado momento, fez, porque não estava recebendo a forma judicializada? Ela pegou os medicamentos que estavam recebendo da forma administrativa e colocou nessa forma judicializada, para poder salvar vidas, para poder continuar o tratamento. E isso foi, claro, provocado por essa discussão do Legislativo em Joinville. Aí nós vemos a importância do Legislativo para resolver problemas e ajudar em soluções que são cabíveis para a nossa saúde. Então, foi feito dessa maneira. Agora, inclusive, a Câmara de Vereadores de Joinville disponibilizou das suas sobras R$2 milhões para comprar medicamentos de forma emergencial. E agora, então, a Secretaria de Saúde tem que ir atrás com o Ministério da Saúde para receber esses medicamentos da forma judicializada. Senão, como é que ela vai repor da forma administrativa? E tem que ter para dar continuidade. Então, acho que quando houver uma discussão dessa forma, quando tiver problemas dessa forma, o que tem que se fazer, deputado Antílio, é sentar, é dialogar para resolver. Agora, os trâmites são bem complexos, é muito difícil, e a prestação de contas também. Então, isso que aconteceu. Agora, após essa conversa, teremos uma conversa, sim, a secretária Carmen, com o município de Joinville, com a secretária Tânia, secretária municipal de saúde, para tentar, daqui para frente, não faltar mais, porque os grandes prejudicados são sempre os pacientes, a população. E é isso que nós não queremos, e é isso que nós precisamos colocar para resolver.
Por isso que nós somos eleitos para representar essa população. Então, o diálogo, verificar o que aconteceu, ir no Ministério da Saúde, e aí a secretária Carmen já está verificando, vendo, lutando para que se reponha esse medicamento da quimioterapia que está judicializado. A outra questão levantada foi daquele recurso que o governo do Estado deu para o município de Joinville, repassado, que foi um compromisso de campanha de ter a folha de pagamento do Hospital São José, já que o Hospital São José ele atende em torno de 23% dos seus atendimentos de fora de Joinville. O Hospital Municipal São José, então, receberia, para custeio da folha do pagamento, 4 milhões de reais por mês. Ou seja, o valor total, se não me engano, é 32 milhões ou 33 milhões. Até se formalizar o convênio, começar a fazer a entrega, foram feitos 2 pagamentos. Mas tem que ser prestado conta desses 2 pagamentos. E aí vem o grande problema da burocracia. A pilha de folhas, de documentos que tem que ser prestado conta. E aí a contestação. Por quê? Porque a lei, e aí eu quero dizer, para deixar claro, que a lei não permite fazer repasse para a folha de pagamento. Não permite. E não é um decreto somente. Tem decreto, mas é a lei federal das OS, é 13 mil e alguma coisa, eu não lembro agora o número, mas esta lei federal, ela não permite fazer custeio de folha de pagamento para OS. E aí, e não só OS, né, também vale para o hospital. E aí, não foi mandado para a folha de pagamento. Num acerto que teve entre o governo do Estado, Secretaria Estadual da Saúde e Secretaria Municipal Joinville, governo Joinville, um acerto de que o recurso, esse dinheiro, vai para o Fundo da Saúde, Municipal de Saúde. E esse recurso, então, está sendo utilizado 50% para o Hospital São José, não para a folha de pagamento, mas para outros serviços, e 50% para a saúde de Joinville. E aí vem a questão da prestação de contas. A prestação de contas, quem determina o que tem que ser feito, não é o governo do Estado, nem o governo do município, é a lei, é o Tribunal de Contas, que exige muitas comprovantes e tem que ser mandado, o que dá uma pilha e a dificuldade de prestação de contas. E aí, quando se presta conta, o que acontece? Vem as diligências dos técnicos. Quando se faz as diligências, demora e não pode ser repassada a terceira parcela enquanto não se prestar conta das 2 primeiras parcelas. Por isso que atrasou e vai atrasar mesmo. E a nossa solução para isso é sentar com o governo de Joinville, a Secretaria Municipal aqui da Saúde, com o governo de Joinville, com a Secretaria Municipal e dizer, olha, o dinheiro está disponível. E realmente o dinheiro está disponível. Ele está já para ser utilizado para o município de Joinville para repassar. Agora tem que ver no que vai ser repassado, o que é necessário, no que pode usar. Se não dá no Hospital São José, passa para a saúde, para outros serviços. A minha sugestão, inclusive, foi o governo do município tira da fonte 100 para fazer, por exemplo, uma praça da saúde, um posto de saúde, que se utilize esse recurso que é mais tranquilo, mais fácil de repassar do Estado, e o município utiliza. E aí ele utiliza o recurso da fonte 100 para custeio, e aí, conforme ele desejar, para o município de Joinville. Então, é isso que aconteceu, e o que eu volto a frisar, o governo do Estado, Jorginho Melo, ele tem o maior propósito de ajudar a cidade de Joinville, ajudar a saúde de Joinville, ele está com o dinheiro, sim, disponível daquilo que ele se comprometeu, que o governador, o que a palavra que ele dá, ele cumpre. Inclusive... Mais 30 segundos para... Obrigado, presidente. Aquilo que foi promessa de campanha, o governador está cumprindo tudo, está realmente demonstrando com a sua vontade, com a sua maneira de fazer gestão, que promessa que se faz, se cumpre. Muito obrigado, presidente. Com a manifestação de Vossa Excelência, deputado Maurício Peixe, nós encerramos as breves comunicações e entramos no horário destinado aos partidos políticos, e o primeiro horário pertence ao Bloco Democracia, Inclusão Social, Igualdade, PT e PDT. Com a palavra,
Deputada Luciane Carminati, pelo tempo de 7 minutos. Obrigada, presidente. Quero cumprimentá-lo e também cumprimentar todos os colegas deputados. Eu tenho recebido muitas mensagens que vêm das escolas, dos professores, dos estudantes, e confesso que quando eu recebi esta hoje pela manhã, eu não acreditei no que eu recebi. Eu quero colocar aqui na tela o que está chegando da Secretaria de Estado da Educação para as nossas escolas estaduais. Olha só, material de apoio, programa Pé de Meia, Governo do Estado de Santa Catarina, Secretaria de Educação. Ali do ladinho tem Pé de Meia, a poupança do ensino médio. Pode passar. Uma introdução aqui, Santa Catarina aderiu ao Pé de Meia, que é um programa de incentivo financeiro educacional, na modalidade de poupança destinado a promover a permanência e conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio público, por meio de incentivo à permanência escolar. O programa quer democratizar o acesso e reduzir a igualdade social entre os jovens do ensino médio, além de promover mais inclusão pela educação. Aqui não está dizendo aderiu ao programa de quem? De qual governo? Está faltando aqui dizer que o Pé de Meia é do governo federal. Acho que esqueceram. Vamos para a terceira lâmina. Toda a legislação aqui, em nenhum momento aparece que é uma medida provisória do presidente Lula, nenhum momento aparece que é uma lei federal do presidente Lula. Tem uma portaria que parece que ela não tem pai nem mãe, não tem nome. Pode passar. Público-alvo, os estudantes aqui de Santa Catarina, de 14 a 24 anos, de baixa renda. Pode passar. Aqui fala quando vão receber, quanto vão receber. Que notícia boa, né? Tudo detalhadinho. Pode passar. A forma de pagamento, ok? O fluxo desse pagamento. Pode passar. Participe da campanha, tem que ter o CPF, família cadastrada. Ok, ótimo. Professor online tem que preencher para o aluno receber. Pode passar. E as perguntas que os estudantes fazem. Ok? Só está faltando aqui a gente ser honesto. Está faltando aqui honestidade. Está faltando aqui dizer que o Pé de Meia é um programa federal, que vale para todos os estados de Santa Catarina, que em Santa Catarina, se fosse pelo atual governador, a Bolsa Ensino Médio foi cortada em 82%. Os 30 mil jovens que vão se beneficiar com o Pé de Meia é graças ao Pé de Meia do programa do governo do presidente Lula, que a gente tem tanta dificuldade de assumir e dizer que esse programa é federal. Mas eu vou dizer aqui, olha só, está em todas as redes. Atenção, aluno, você já pode consultar se foi contemplado. Pé de Meia, governo federal. Baixe o aplicativo. Já tem Pé de Meia na conta, informando a data. Está aqui. Pé de Meia, poupança do ensino médio, governo federal. Será até 9.200 se contar os 3 anos, os meses e a poupança. Governo federal. E aqui o que a imprensa corretamente divulga. Lula sanciona a lei que cria poupança para manter no ensino médio estudantes inscritos no CAD único. Pé de Meia, MEC publica regras e calendário de pagamento da bolsa para alunos do ensino médio. Na UOL, Lula entrega cartões de primeira parcela do Pé de Meia e defende investimentos em educação. Pode passar. E aí nós temos
além disso tudo, alguns vídeos aqui, para que quem está fazendo esse material para as escolas, por favor, sejam honestos, sejam corretos, digam que este programa é federal e digam que em Santa Catarina nós não temos bolsa em ensino médio sem recurso federal. Pode passar. Você já sabe como funciona o pé de meia? O presidente Lula explica para você. A gente vai garantir a todos os meninos do ensino médio que forem, no caso único, pessoas mais pobres, a gente vai garantir uma poupança para que eles não desistam da escola. Eles vão receber R$200 por mês, durante 10 meses. No final do ano, nós vamos depositar R$1.000 numa poupança para ele. Ele tem que ter 80% de comparecimento nas escolas e ele tem que passar. No segundo ano, a gente faz a mesma coisa, 10 pagamentos de 200, mais 1.000 no final do ano, se ele tiver outra vez 80% de comparecimento e passar. E no final do curso, ele vai ter mais 1.000. Então, significa que ele vai poder ter R$9.000 quando terminar o ensino médio, que ele começar a escolher a carreira profissional que ele vai seguir. E tem mais. Se você fizer o Enem, vai receber mais R$200. O pé de meia é uma revolução na educação brasileira. Então, eu trago aqui essas informações porque muitas vezes eu vim para essa tribuna dizer que o governo do Estado estava certo em determinados programas quando assim fez. Mas eu não trabalho com desonestidade. E aí eu me lembrei muito aqui, presidente Padre Pedro, de um pássaro chamado chupim. Já ouviram falar do chupim? Aqui na Wikipédia está dizendo o seguinte, que o chupim é conhecido por colocar... Eu peço mais um minuto aqui, que eu acho que essa definição, Para concluir, mais um minuto, deputado. O chupim é conhecido por colocar seus ovos nos ninhos de outras espécies de aves, para que as mesmas possam chocá-las, criá-las e alimentá-las, como se fossem seus próprios filhotes. Um processo conhecido como parasitismo de ninhos. Vergonhoso. Eu espero que a Secretaria de Educação lembre de colocar nesta apresentação a marca do governo federal. Muito obrigada. Feita a manifestação, deputada Luciana. Na sequência, ainda no horário destinado aos partidos políticos, o horário pertence ao PL. Consulto o deputado Ivan Nats, Vossa Excelência, que ocupará e falará em nome do Partido Liberal, tem o tempo de até 16 minutos. É um latifúndio de tempo, deputado. Com a palavra, deputado Ivan Nats. Senhor presidente, senhores deputados, membros aqui do Parlamento, que nos acompanham aqui pela Assembleia, queria comentar com vocês um evento que aconteceu ontem aqui no Parlamento Catarinense, que foi a audiência pública que trata do projeto de lei que cria a política pública de Santa Catarina sem drogas, que na essência compila toda a legislação no que concerne a essa política de internação involuntária, internação compulsória, internação voluntária dos dependentes químicos, moradores de rua ou não, de Santa Catarina, que cria a política pública de incentivo à criação de vagas nas comunidades terapêuticas e que compila, de uma forma geral, o que diz a lei federal no que concerne ao combate à drogadição. Senhores deputados, o que tem acontecido nas câmaras de vereadores do Estado é de que os municípios têm legislado sobre essa questão do combate à drogadição, principalmente que concerne os moradores de rua, sem observar, efetivamente, que existe uma lei federal que regulamenta o tema.
E essa lei federal, obviamente, ela se sobrepõe a qualquer outra lei aprovada por legislações municipais e até por legislação estadual. Então, o que a Assembleia Legislativa está fazendo, através do projeto de lei de minha autoria, desde 2021? É regulamentando a lei federal que trata do tema do combate à drogadição. Mas nós estamos chamando a atenção das autoridades constituídas, que nós estamos vivendo, evidentemente, uma questão de pandemia, uma questão de saúde pública. Nós tínhamos, até 2019, 3.400 pessoas vivendo na rua em Santa Catarina. Depois da pandemia, de 3.600 pessoas, nós passamos para 9.980 pessoas, aproximadamente, vivendo na rua em Santa Catarina. Quase 10 mil pessoas. E, senhores deputados, essas 10 mil pessoas é muito mais do que 155 municípios catarinenses. Ou seja, tem mais gente morando na rua do que em 155 municípios do nosso estado. É uma questão extremamente grave. E a questão do sujeito que mora na rua, nós temos também não só a questão da drogadição, temos a questão social, temos a questão da doença mental, a doença mental que está associada à drogadição e que está associado ao sujeito deixar a casa dele para optar morar na rua. Então, é um tema bastante complexo, um tema que exige reflexão, exige um trabalho de humanidade, exige um trabalho de dignidade da pessoa humana, porque aquelas pessoas que estão ali, muitas delas, chegaram a esse ponto por falta de auxílio, por falta de comprometimento do poder público, das ações governamentais criadas para poder dar assistência social para essas pessoas. Então, é a oportunidade que o Estado de Santa Catarina tem de criar uma política pública de combate à drogadição eficaz em Santa Catarina. E ontem nós fizemos um grande debate aqui. Eu quero agradecer imensamente a presença do representante do Ministério Público, do representante da OAB, dos secretários de assistência social do Estado de Santa Catarina, que vieram em grande número para participar, da Polícia Civil, que esteve junto conosco, do sistema de proteção à pessoa em situação de rua de Santa Catarina, o corpo seleto de pessoas que esteve ontem na Assembleia Legislativa, uma plateia mais seleta ainda, discutindo essa questão. Ou a gente enfrenta a questão da drogadição com responsabilidade, com compromisso, com recurso público, com uma questão de enfrentamento de política de Estado, ou nós vamos ver a drogadição cada vez mais perto das nossas casas, e cada vez mais pessoas morando na rua, e cada vez mais usuários de crack. O Estado tem que enfrentar isso com mão firme, com recursos, com política pública eficiente, com fortalecimento das assistências sociais, com fortalecimento do poder judiciário e todas essas questões. E mais, senhores deputados, recentemente, nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu algumas práticas que vinham sendo executadas em prefeituras de Santa Catarina. E foram feitas críticas ao Supremo Tribunal Federal, mas essas ações estavam evidentemente desrespeitando a lei federal que trata sobre o tema. Não se pode arrancar uma pessoa da rua, jogar ela em qualquer lugar, obrigar ela ao trabalho, como algumas prefeituras estão fazendo, porque tem uma regulamentação própria sobre isso na lei federal. Então, eu quero agradecer imensamente quem esteve conosco ontem, o grupo seleto de pessoas que trabalham com essa questão dos moradores de rua, dos doentes mentais, da drogadição, enfim. E dizer que a Assembleia Legislativa faz um grande trabalho. O trabalho de instruir os municípios, de compilar legislações, de colocar sua estrutura técnica à disposição de Santa Catarina,
para enfrentar isso com um braço forte, para tratar isso com seriedade. E o governo do Estado se coloca à disposição de apresentar para Santa Catarina uma política pública de enfrentamento ao crescimento dos moradores de rua em Santa Catarina. Nós somos sempre vanguarda, nós sempre somos o Estado que sai na frente, nós sempre somos o Estado que tem em paralelo ao combate à drogadição a questão da dignidade da pessoa humana. Nós somos sempre o Estado que cria as melhores políticas públicas do combate à drogadição e da assistência social, e nós precisamos ser também modelo para o Brasil no enfrentamento dessa pandemia, que é o crescente número de moradores de rua em nosso Estado. Então, eu fico muito feliz, quero agradecer à imprensa, tivemos mais de 50 publicações nas redes sociais, nos blogs, que publicizaram essa oportunidade, as redes de TV que estiveram presentes, o que mostra efetivamente que a drogadição, o que mostra que o número elevado de moradores de rua, o que mostra que esses moradores de rua, que antes eram pacíficos, passaram a ser mais agressivos, tem preocupado toda a sociedade e, principalmente, que aquelas pessoas que estão naquela condição são também seres humanos, e como seres humanos devem ser tratados. Nós temos que oportunizar o tratamento. Se temos 10 mil pessoas hoje morando na rua, se 80% dessas pessoas têm problema com crack, nós temos que oportunizar para essas 8 mil pessoas a internação em alguma casa especializada para receber o tratamento. São 87 casas de recuperação em Santa Catarina, a maioria delas trabalha apenas com a questão da internação voluntária, e que para receber a nova proposta de internação involuntária para o tratamento, que é recomendado de 90 dias, vai custar dinheiro, vai custar investimento, vai custar aplicação de recursos, e nós temos que estar trabalhando para que o Estado faça isso. Nós não vamos gastar dinheiro para recuperar uma pessoa que sai da rua, que sai da drogadição. Nós vamos gastar dinheiro para investir em cidadania, em dignidade, em respeito ao ser humano, e não se desimportar com o fato de uma pessoa que está jogada na calçada, consumido pela droga, que já perdeu a sua dignidade, já perdeu o seu respeito, já perdeu a condição de pessoa humana, a gente ia aceitar isso de forma natural, achando que isso é uma coisa normal, quando não é. Então, nós estamos trabalhando em projeto de lei aqui, está saindo do papel, a sociedade está ajudando e a Assembleia Legislativa está fazendo um grande trabalho. Então, muito obrigado a todos aqueles que participaram. Em breve o projeto de lei vai estar aqui para discussão no Parlamento, e eu espero sinceramente que o Santa Catarina seja um modelo do combate à drogadição, da diminuição dos moradores de rua, do enfrentamento a esse caos da saúde pública e na entrega da dignidade para essas pessoas. Muito obrigado. Feita a manifestação, deputado Ivan Nats, o próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, MDB e PSDB, inscrito para fazer deputado Emerson, Vossa Excelência, vai compartilhar o tempo com o deputado Dr. Vicente Caro Preso. Isso, com a palavra Vossa Excelência, pelo tempo de até 12 minutos. Senhor presidente, deputado Padre Pedro, deputados e deputados, agradecer ao deputado Vicente Caro Preso, que abriu o espaço aqui para que podamos falar, mas em seguida o amigo já vai usar a tribuna. A todos que nos assistem, o que me traz aqui é o pedido de apoio a todos os deputados no dia de hoje, para que a gente possa aprovar uma moção de apelo à nossa bancada federal, que empreenda esforços para tentar barrar, ou para rejeitar, ou para não ir à frente, o projeto de lei PLP 12/2024, que dispõe
sobre a relação de trabalho intermediado por empresas operadoras de aplicativos de transportes remunerado, privativo individual de passageiros em veículos automotores de 4 rodas, estabelece mecanismos de inclusão previdenciária e outros direitos para a melhoria de condições de trabalho. Na verdade, aqui são os motoristas de aplicativos no Brasil, mas em Santa Catarina nós temos muitos motoristas que usam essa profissão como seu trabalho. Muitos desempregados que hoje têm o carro e usam os aplicativos para fazer esse serviço de remuneração. E aí chega esse projeto de lei na Câmara dos Deputados tentando fazer com que essa remuneração deles diminua, que é o argumento, aumento da tarifa das corridas para os passageiros, é o que vai acontecer, e ignora as vontades dos motoristas, principalmente na representação por sindicatos. Eles passam a representar e pagar também os sindicatos dessa classe. Então a gente requer esse caminhamento à bancada federal, pedindo esse apoio, para que a gente barre esse projeto de lei que pode vir a prejudicar e muito os motoristas de aplicativos, e nós temos muitos em Santa Catarina que fazem um excelente trabalho e sustentam a sua família com esse serviço, que muitos deles trabalham durante a madrugada, durante o dia, para sustentar a sua família. Então, é uma moção que a gente pede esse apoio aos deputados, e segundo essa semana teve uma grande manifestação em São Paulo contra esta lei que está tramitando no Congresso Nacional. Desde já, muito obrigado, senhor presidente, e a todos um forte abraço. Deputado doutor Vicente Caro Pela Preso. ordem, senhor presidente. Antes, porém, pela ordem, deputado Marcos. Eu iria falar ali no horário do partido, dividir o horário com o deputado Mioto, mas eu vou fazer somente uma breve intervenção aqui, primeiro para cumprimentar o vereador Alemão, de Blumenau, também o coronel Alberto Alemão, é um vereador no nosso município, tem contribuído muito, tanto na área empresarial, um empresário gerando emprego e renda, e também faz um belíssimo trabalho na Câmara Municipal de Blumenau. E deixar registrado aqui também, presidente, que nós estamos encaminhando um ofício, na verdade é um pedido de ajuda, um pedido de informação e um pedido de socorro ao secretário de Infraestrutura e Mobilidade do nosso Estado, porque a ARESC, que é a Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, notificou a Prefeitura de Blumenau, através da Secretaria de Trânsito e Transportes, a interromper o transporte público coletivo que ligava Blumenau a Gaspar, atendia estudantes do IFSC, do Instituto Federal de... Sem prejuízo da fala do doutor Vicente Caro Preso, mais um minuto, deputado. O Instituto Federal de Santa Catarina e também trabalhadores da Segalas Alimentos. Então, são cerca de 3.000 pessoas que são atingidas diretamente. Nós queremos pedir socorro aqui para que o secretário nos ajude, colocando também a Assembleia Legislativa à disposição, e nós queremos apelar ao bom senso. O motivo da notificação é porque, segundo a agência Lunelli, deputado Lunelli, a empresa ultrapassa os limites territoriais de Gaspar e Blumenau. Porém, nós não podemos permitir que esses estudantes, especialmente os estudantes do IFSC, fiquem sem o atendimento do transporte público coletivo. Obrigado. Agora sim, com o tempo restabelecido, Vossa Excelência, doutor Vicente Caro Preso, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, as pessoas que nos acompanham. Em primeiro lugar, deputado Antídio, o senhor que é um grande empresário de Santa Catarina, é uma liderança, nós perdemos recentemente, há 2 dias atrás, num acidente trágico no Peru, do empresário Álvaro Schleger. E é uma pessoa de Porto União que, basicamente, o Schlegler, ele era uma pessoa que capitaneava toda a equipe dos grandes empresários lá. E a gente conseguiu, anos atrás, com o governador, ex-governador Moisés, uma liberação de recursos para todo o distrito industrial. Então, essa pessoa fez um meio de campo muito bom entre a política e os empresários e favoreceu inúmeras pessoas que vão trabalhar diariamente na cidade lá de Porto União, no distrito. Então, a ele
né, seja onde que ele está, e principalmente a família com quem eu falei ontem, né, receba o abraço aqui da Assembleia Legislativa. Eu tenho um assunto que parece repetitivo, mas duas pessoas a mim relacionadas estão com dengue. A dengue tem sido demolidora. É uma doença que não é porque é só uma febre e tal, não é assim. Uma doença potencialmente ruim. Essas duas pessoas, uma que trabalha comigo, as duas trabalham comigo, uma há mais de 20 anos lá em Jaraguá do Sul, né, ela está com a suspeita de dengue hemorrágica. Começou a ter sangramentos no corpo, está lá no Hospital São José, desesperados, o marido também, e um assessor meu também está lá em Massaranduba, ou seja, ali na região norte e nordeste, senhor presidente, o pau está comendo solto lá, a dengue está comendo solto, e isso está muito preocupante. Então, hoje eu estive numa reunião, onde tinham várias lideranças, no meio-dia, eu almocei com eles, e disse para ele, agora o assunto técnico foi esse. Em seguida vem o assunto médico, que é assim, usem repelente. Pelo amor de Deus, usem repelente. Isso é um pedido que eu faço para cada um de vocês que está vendo aqui, que está escutando, que vocês passem para a família de vocês, porque realmente a situação é grave. E principalmente na região norte e nordeste. Foi para lá que foi o grande contingente das vacinas. Aliás, o único local, grande região, macro região de Santa Catarina, foi para a região norte e nordeste. Eles viram onde é que o pau está comendo, está lá, então foi para lá. O problema é que tinham X doses de vacina e ninguém foi fazer. Dos 10 aos 14 anos, ninguém vai se vacinar, 25% só se vacina. Então, em alguns estados, no estado de São Paulo, tem cidade que não chegou a 10, 15%, o número de vacinados, eles pegaram, já levaram para São Paulo, para Grande São Paulo, tinha mais de 70, 80 mil vacinas que iam expirar agora, vencer o prazo de validade no dia 30 de abril. Então, é isso que a saúde pública tem que fazer, ficar vigilante e ver onde que precisa mais, né? E essa vacina, teoricamente, até os 60 anos, até 59 anos e 11 meses e não sei quantos dias, né? Então, é algo, quanto mais de idade, menos, teoricamente, menos efeito ela faz. Não tem estudos comprovatórios que depois faça efeito, né? Está uma correria. Agora o pessoal acha que está caindo na real e está indo para comprar repelente, cujo preço subiu, e, inacreditavelmente, quase 90, 100 reais, um frasco pequeno de repelente. Então, tem que cuidar, o pessoal não lembra disso. Eu estou andando sempre lá em Jaraguá do Sul, dentro da minha casa, e quando eu saio, sempre de calça comprida. Eu tenho com camisa, manga comprida, e o resto repelente, e quase não saio, sabe? E é assim, a situação é grave. Os pronto-socorros estão entupidos. Uma das notícias boas para isso é de Joinville. Final do ano, em Joinville, o Ministério da Saúde escolheu Joinville para produzir a Aedes aegypti com uma bactéria, Wolbachia. É uma bactéria que tem 60% dos insetos na natureza. Mas no Aedes aegypti não tem essa bactéria. E quando é introduzida essa bactéria no Aedes aegypti, eles produzem mosquito. É uma fábrica de produção de mosquito. O vírus da dengue não se procria, não se desenvolve, na grande maioria dos casos. Então, na Austrália, onde eles fizeram essa produção, praticamente houve um controle de mais de 90%. Em algumas cidades no Brasil, por exemplo, Niterói, a coisa também reduziu bastante, mais de 60%. E, segundo o prefeito de Joinville, o Adriano,
né, que tem feito um excelente trabalho lá, ele está investindo pesado nessa fábrica de mosquito, do Aedes aegypti modificado, plus, com mais alguma coisa com essa bactéria. Então a gente roga a Deus que esse treco dê certo mesmo, a gente sabe que isso vai demorar, mas é o começo talvez, quem sabe, o começo do fim, coisas que a gente não poderia acreditar, né? Então, a biotecnologia, e a única fábrica disso em Santa Catarina é em Joinville, já estão produzindo, mas ele quer fazer um negócio mega, né? E a gente espera, portanto, que essa contribuição da cidade de Joinville, através dessa iniciativa, possa se replicar em vários pontos do estado, aí a gente começar do zero, praticamente, né? Vacina o pessoal não quer, imagina. E agora eu vou contar um pouquinho mais de terror. Nós estamos prevendo aí um inverno rigoroso, frio, né? Diz que o bicho vai pegar. Daí o que vem? Na troca de estação, vem a gripe, que muita gente já está. Se os hospitais já estão entupidos, imagina com uma epidemia de gripe. Eu digo epidemia, de novo, porque assim, criou-se no Brasil, em forma de uma maldade empacotada nos últimos anos, de que é feio tomar vacina. Assim, é um terror que botam nas redes sociais, de que tomar vacina é ruim, que o cara vai virar não sei o quê e tal, né? E isso tem esculhambado o calendário de vacinal das crianças. Eu não estou falando de vacina de gripe e nem vacina da dengue, que já não está dando certo. Eu estou falando das vacinas normais, direito de crianças, que também os pais que meteram terror estão deixando de vacinar as crianças. 1.800 crianças não cumpriram o calendário vacinal em Jaraguá do Sul. Isso é terror. Se a gente fizer uma análise global no estado, a gente vai ver que a situação começa a preocupar. Então, quando as pessoas brincam com esse treco de vacina, e para dizer, não, porque o cara que toma vacina para não sei o quê, isso é coisa da esquerda, isso é coisa... Ei, gente, vamos acompanhar o desenvolvimento tecnológico do mundo, vamos acompanhar a ciência, e vamos salvar inúmeras pessoas que, por uma razão insignificante, acabam não fazendo o dever de casa, as famílias estão deixando, né? Então, a gente espera que os dirigentes e todos nós possamos colaborar muito nesse momento crucial. Não vamos deixar que os hospitais fiquem mais entupidos do que estão, né? Se agora com a dengue já está sendo um terror, imagina dengue e gripe. Era isso, senhores. Feita a manifestação, deputado Dr. Vicente Caro Preso, que fala com conhecimento e com propriedade sobre o assunto. Na sequência, o horário pertence ao bloco União, PSD e PTB. Deputado Jair Mioto, Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, quero agradecer a oportunidade de estar aqui à tribuna nessa tarde. O que me traz hoje é para falar um pouquinho sobre o nosso TJ, Tribunal de Justiça. Eu estava agora há pouco com o desembargador Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, que é um expoente também do nosso TJ, e também estive no ano passado com o desembargador Blasi, com o desembargador Altamiro também, que assumiu o lugar do presidente João Henrique Blasi, e recentemente estive visitando também o desembargador Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, que é o atual presidente do Tribunal de Justiça, e a minha visita foi institucional como presidente da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação, e até para dar ciência a essa casa,
da conversa que tive com o desembargador Francisco, presidente, foi muito produtiva, e ver o que o TJ está fazendo nessa área tão importante da ciência, tecnologia e inovação. Uma das coisas que me chamou a atenção foi um relato do desembargador Francisco sobre o projeto denominado PID, que são Pontos de Inclusão Digital. Ainda na gestão do desembargador presidente João Henrique Blasi foi iniciado esse projeto, atendendo uma resolução do CNJ, de número 508, de 22 de junho de 2023, devido à necessidade de maximizar o acesso à justiça, especialmente nas cidades nas quais ainda não existe nenhuma unidade física presencial do Poder Judiciário, que muitas vezes impede o acesso à justiça de pessoas que precisariam se deslocar para grandes distâncias para obter o serviço público da justiça. A importância estratégica que o Poder Judiciário brasileiro tem em atuar de forma integrada entre todos os tribunais nos diversos ramos, com ações coordenadas e sincronizadas, voltadas à ampliação do acesso à justiça em geral e na afirmação da sua responsabilidade social, é um dos motivos desse projeto, que acaba priorizando, então, neste primeiro momento, os pequenos municípios sem uma unidade judiciária e distantes das respectivas sedes. Então, considera-se ponto de inclusão digital qualquer sala ou espaço que permita, de forma adequada e simultaneamente integrada para mais de um ramo do Poder Judiciário, a realização de atos e processos judiciais, como depoimento das partes, de testemunhas e de outros colaboradores da Justiça, por sistema de videoconferência, bem como o atendimento através do balcão virtual, que já foi instituído pela Resolução CNJ 372 de 2021, com possibilidade de agregação de outros serviços públicos voltados à cidadania. A intenção do Judiciário é levar essas unidades para todos os municípios catarinenses que não são sede de comarca no estado de Santa Catarina. Hoje, somente 112 municípios têm comarcas, então restam 183 cidades que ainda não têm esse espaço físico. Então, esses pontos de inclusão digital poderão ser usados para atos processuais à distância, como falei aqui, depoimentos de partes e testemunhas, a partir de equipamentos de informática e rede de internet oferecidos gratuitamente pelo Judiciário. O cidadão também poderá fazer consultas processuais, videochamadas para alguma unidade judiciária por meio do balcão virtual. Com esse projeto e a implantação dele, o Poder Judiciário amplia sua capilaridade e traz para próximo de si os chamados excluídos digitais, aqueles que não têm acesso, então, aos meios digitais, que muitas vezes enfrentam dificuldades para participar de uma audiência telepresencial, simplesmente por não terem acesso aos meios tecnológicos adequados. Para possibilitar a visualização integral do espaço, durante uma audiência dessas, esses pontos de internet digital, de inclusão digital, eles poderão contar com câmeras 360 graus, que permite aos magistrados, membros do Ministério Público e às partes verificarem as condições em que o ato processual está sendo realizado. Até o momento, já foram instalados quatro pontos em Botuverá, Nova Trento, Canelinha e Palma Sola, deputado Fabiano. 4 pontos de inclusão digital do Tribunal de Justiça. Isso significa a disponibilização de equipamentos modernos, custeados pelo Poder Judiciário, gratuitos, para o benefício da população das pequenas cidades. Está previsto também a instalação em mais 52 cidades do estado, onde não tem comarca do Judiciário. Tendo tempo suficiente aqui, vou ler o nome da cidade. Está previsto a instalação, então, em Anchieta, Correia Pinto, Otacílio Costa, Urubici, Araquari, Ascurra, Barra Velha, Camboriú, Garuva, Itapuá, Penha, Porto Belo, Presidente Getúlio, Rio do Campo, Rio do Oeste, Anchieta, Catanduvas, Coronel Freitas, Cunha Porã, Descanso, Erval do Oeste, Pumirim, Itá, Lebon Regis, Mondaí, São Domingos, São José do Cedro, Armazém, Capivari de Baixo, Forquilinha, Garopaba, Jaguaruna, Lauro Miller, Meleiro, Santa Rosa do Sul, Urupema, Timbó Grande, também Anitápolis, Zortea, Macieira, Angelina, Brunópolis, Bom Jardim da Serra, Presidente Nereu, São José do Cerrito, Bocaina do Sul, Irineópolis, Matos Costa,
Palma Sola, São Bonifácio, Leoberto Leal e Salto Veloso, que somadas as 4 cidades que já foram atendidas, então totalizam 56 cidades que terão esses pontos de inclusão digital fornecidos gratuitamente pelo Tribunal de Justiça, inclusive com o acesso para a internet, para que as pessoas possam ter mais proximidade com a Justiça. Então, parabéns, desde o desembargador João Henrique Blas, desembargador Altamir e agora desembargador Francisco, que está à presidência do TJ, nosso Tribunal de Justiça, melhorando cada vez mais e alcançando o cidadão. Era isso, muito obrigado, senhor presidente. Feita a manifestação, deputado Jair Mioto. Na sequência, nós temos ainda o horário do bloco Podemos Republicano e Novo, como não temos nenhum orador inscrito, e por fim o PP, da mesma forma, não temos ninguém a se manifestar. Essa presidência suspende a presente sessão até às 16 horas, no horário da ordem do dia. Está suspensa a presente sessão.